semana passada nós falámos acerca das duas testemunhas. E sempre que falamos de Apocalipse, há uma coisa que os irmãos já se aperceberam, é que há opiniões para tudo, não é? Cada pessoa vai mais ou menos defender, não é cada pessoa, mas há pelo menos 2 ou 3 correntes que vão defendendo coisas distintas. Falei-vos que há pessoas que identificam e que leem Apocalipse como já tendo ocorrido tudo. Há os que dizem que algumas coisas já ocorreram, outras irão ocorrer no futuro. Esta é a nossa posição. Mas depois, dentro desta posição das pessoas que acreditam que o Apocalipse ainda não se cumpriu tudo, há a questão da cronologia, onde é que se inserem todas as coisas. E há quem defenda que tudo aquilo que está escrito em Apocalipse é desde a ascensão de Jesus até à sua vinda. E há quem entenda que é de facto esta a cronologia, mas grande parte daquilo que acontece em Apocalipse é ali na parte final antes de Jesus vir a sua segunda vinda. Então, naquilo que nós falamos da tribulação e essas coisas todas. Dizer-vos também que a semana passada falámos das duas testemunhas e disse-vos que há quem defenda que as duas testemunhas é simplesmente uma figura para a igreja e há quem defenda que serão mesmo duas testemunhas, está bem? Então, aquilo que nós vamos ler no capítulo 12 fala acerca da mulher e do dragão. É uma imagem apocalíptica, é muito característico da escrita de Apocalipse, tem muita simbologia, e quem defende que as duas testemunhas são a igreja, quando chega aqui a este capítulo 12, basicamente agrupa as coisas como acontecendo ao mesmo tempo. Então o capítulo 11 e o capítulo 12 falam exatamente da mesma história, da história da igreja e da vitória. Quem defender que as duas testemunhas elas ainda vão ocorrer no período da tribulação, quando chega aqui ao capítulo 12 tem que ter uma outra interpretação. Então nós vamos fazendo como sempre fazemos, que é ler versículo a versículo. Vou-vos dar aquilo que é a minha opinião, naquilo que todos concordamos é fácil de identificar, tirando aqui num aspecto, quer dizer que ninguém concorda, não há ninguém que concorda 100% em tudo, mas já lá vamos. Esta é uma imagem apocalíptica. Não se esqueçam, estamos a falar acerca de visões. Estamos a falar acerca de imagens proféticas, discursos proféticos, e isso nem sempre é fácil de perceber tudo. Então, naquilo que a Bíblia não transmite o seu significado, é porque ela não quis que nós entendêssemos tudo. Então, nós podemos ter algumas opiniões, e é sobre isto que vamos falar, mas também podemos ter algumas certezas. Aquilo que nós devemos nos focar é sempre nas certezas e não tanto naquilo que são as nossas ideias. Mas já lá vamos. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu... O que é que diz a vossa Bíblia? E deu à luz um filho, um varão que há de reger, vou ler outra vez, todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Está bem? Repitam lá, para o seu. E a mulher fugiu para onde? O que é que diz a vossa Bíblia? Versículo 6. Para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1263 anos e meio. Os irmãos repararam? Semana passada falámos das duas testemunhas que iriam ficar quantos dias também a testemunhar. Se os irmãos não se recordam, vou-vos dizer 1260 dias. E aqui é repetido novamente o 1260 dias, 3 anos e meio. E houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder
do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, e ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Não é um texto fácil de entender logo assim à primeira, mas nós vamos dissecar, versículo a versículo, vamos ver até onde o tempo nos deixa ir e vamos falando daquilo que temos a certeza. A primeira imagem que aparece é a imagem de uma mulher. Uma mulher, que é um sinal no céu, não se esqueçam, viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, a primeira imagem é de uma mulher que tem determinada vestimenta, tem determinados símbolos, e esta mulher, ela estava grávida. Quem é esta mulher? Esta é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Quem é esta mulher? Porque nós sabemos que ela está grávida e sabemos de quem é que ela está grávida. Vejam, e viu-se, depois há o dragão, ela estava com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz, mas diz assim, versículo 5, que deu à luz o varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem é aquele que vai reger com vara de ferro todas as coisas e está no trono? Jesus. Então nós sabemos que o filho é Jesus. Agora, em Apocalipse, a pergunta é, quem é esta mãe? Porque nós sabemos que Jesus vem de quem? Jesus nasceu de quem? Maria. Então, poderia-se pensar, como os católicos, por exemplo, defendem, que esta mulher que está aqui em Apocalipse é Maria. E mais uma vez, é por aqui também, não é só por aqui, mas é daqui também que os católicos tiram a questão da veneração a Maria. Para além de entenderem que ela foi virgem sempre, que ela não teve pecado, esta é a doutrina católica, apostólica romana, eles que agora estão lá reunidos, não sei se já houve fumo branco ou não, acho que não é? Acho que não, mas eles agora estão reunidos por causa do Papa, mas é isto que eles defendem relativamente a Maria. E a interpretação tradicional católica é olhar para o livro do Apocalipse e diz, não, quem estava grávida de Jesus era Maria, cá está aqui ela, Maria, no céu e a sua posição de glória, vocês estão a entender? Mas este versículo não está a falar acerca de Maria. E isto é mais do que óbvio, porque senão... também, não sei como é que eles resolvem o versículo 17, que diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Ao resto? Então, se é Maria, eles têm um problema. Mas este versículo, e nisto todos, sejamos pentecostais ou não, concordamos, este versículo de Apocalipse não está a falar literalmente de Maria. Está a falar de onde veio o Messias. E a segunda opção é, ou esta mulher é Israel ou esta mulher é a igreja. Vocês entendem? Parece que, dado o contexto, que talvez possamos, não é comprometer, mas parece que a determinada altura está a falar de Israel como aquele de onde veio o Messias. Então, nesse sentido, seria a mãe. Vocês entendem? Não é que Israel seja a mãe de Jesus, mas Jesus era quê? Judeu, veio de onde? De onde é que ele nasceu? Em Israel. Então, a ideia é, estamos a falar de Apocalipse e estamos a falar desta mulher que vai ser perseguida. Ora, Maria não foi perseguida por Satanás. Vocês entendem? Pelo menos não nestes padrões. Não neste parâmetro que Apocalipse está a apontar. Então, quem é perseguido? Depende agora de o que é que nós defendemos. Se for Israel, esta perseguição tem a ver com o final dos tempos, especificamente. Se for a igreja, poderá ter a ver com a perseguição que ocorre desde a ascensão de Jesus até a sua vinda. Há quem defenda
que será uma perseguição e que este episódio de Satanás cair e vir, ele terá a ver com a grande tribulação, terá a ver com uma perseguição ainda maior, como já fomos vendo, que aparentemente haverá alguma coisa que vai acontecer mais violenta ainda no final dos tempos, mesmo no final. Mas pronto, então a mulher pode ser ou Israel, étnico, enquanto nação, ou pode ser Israel e depois aqueles que são acrescentados chamado igreja. Então pode representar as duas coisas. E a minha opinião é que esta mulher representa claramente Israel, mas também depois aqueles que é o Israel espiritual. Quem é que é o Israel espiritual? A igreja. Mas esta é a minha posição. Os irmãos ficam a saber que há quem defenda Israel ou a igreja. Israel é de certeza. Aqui temos a certeza absoluta. Israel é. Porque isto fala e tem a ver claramente com a questão étnica. Mas parece-me também que vai ter a ver com a igreja, com o remanescente, com aqueles que são fiéis. E esta mulher estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E agora ele vê outro sinal. E o sinal é o sinal de um dragão. Um grande dragão vermelho. Vocês já repararam, aqui a ter piada, nunca há nada de mal verde. Ou é sempre azul, ou é sempre vermelho. Dragão, que é do Porto, vermelho, de sogro, é do Benfica. E eu não sei, parece-me que há aqui um padrão na Bíblia de alguns clubes que se calhar os crentes não deviam ser, mas isto é a minha opinião. Fica aqui entre nós. No céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Diademas são coroas. Coroas distintas da Stéfanos, da coroa de vencer, mas são coroas assim mais pequenas e militares. Tem a ver com honra. E é curioso este dragão vermelho ter estas aplicações e estas, não é aplicações, no fundo estas características. Porque vejam, aquilo que nós fomos vendo ao longo de Apocalipse é a descrição ou do anjo, ou dos anjos, ou a descrição de Jesus Cristo. E vocês já repararam que o 7 é sinal de quê? Perfeição. E o 10 aqui não é sinal de perfeição, mas estamos a falar do dragão que ainda não é identificado, mas depois mais à frente vai ser identificado como o diabo, Satanás, o acusador. E ele não é perfeito. Mas ele é um imitador. E é interessante que a visão que João tem de Satanás não é porque ele seja perfeito, mas porque ele quer apresentar-se como imitador. E aqui está na visão Satanás apresentado com 7 cabeças e 10 chifres. Chifres é sinal de poder, como já tínhamos visto, as coroas sinal de reinado e o 7 sinal de perfeição. Aqui temos Satanás que não é perfeito, mas a querer apresentar-se tal como Jesus se apresenta. Mas há uma diferença aí gigantesca, nem dá para comparar. É que Jesus é de facto o Senhor de todas as coisas e ele é apenas Satanás, um imitador. E aqui está ele a imitar. Aqui está ele a querer se apresentar como Senhor, como cheio de poder, chifres com poder, coroas, porque ele tem 7 cabeças, como se fosse perfeito. Mas ele não é, ele é imperfeito, ele é pecador. E ele com a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a... Irmãos, este texto tenho que confessar que não é fácil. Porque este texto parece que está a falar, às vezes parece que está a falar daquilo que aconteceu no início, depois parece que está a falar daquilo que estava a acontecer na altura de João e depois parece que está a falar de coisas que vão acontecer no futuro. E eu, ao ler este texto, eu acho que aquilo que está a acontecer é uma visão que não é cronológica no sentido de está a acontecer logo a seguir às 2 testemunhas, porque se calhar era isto que nós estaríamos a pensar. Mas eu acho que é uma visão que engloba todo o plano, mais uma vez, é um resumo de tudo aquilo que estava a acontecer. E nesta parte da cauda que leva a si a terça parte das estrelas, pelo menos nesta parte do versículo, eu acho que está a falar do início de tudo. Porque tem a ver com a terça parte. E já vimos que estrelas muitas vezes representam o quê? Lembram-se ainda? A estrela, o que é que a palavra estrela também muitas vezes era associada? Aos anjos. Foi isto que nós vimos. E a terça parte dos anjos que foram lançados do... Vocês estão a entender? 1/3. E aqui parece, com a sua cauda, a ideia é que foi ele que os fez precipitar. Então parece-me, pelo menos a mim, mas esta é a minha opinião, não tenho a certeza, que pelo menos nesta parte, desta terça parte, ele está a apontar sobre aquilo, ou falar daquilo, João está a ver uma visão daquilo que aconteceu no início.
Eis que vejo Satanás caindo. Os irmãos lembram-se disto? A ideia disto, da queda, do início de Satanás. E o dragão, e esta parte diante da mulher já avançou cronologicamente, porque esta mulher, sendo Israel ou a igreja, não estava lá no início, porque a igreja não está lá desde o início. A igreja está depois da ascensão de Jesus, certo? A igreja tem início depois de Jesus ascender aos céus. Vem a descida do Espírito Santo e começa a era da igreja. E aqui está. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela à luz lhe tragasse um filho. Agora vejam. Vamos montar esta história, tentar explicar. Satanás cai, com ele cai um terço, e há um plano. A determinada altura Satanás percebe que o plano de Deus é o Messias, porque existem profecias. E a profecia começa desde logo em Gênesis, diretamente para ele, o Senhor a falar com ele. Então Satanás desde o início sabe que existe uma profecia. Haveria aquele que iria esmagar a sua cabeça. Você entende? E desde logo, desde que Satanás tem esta informação, dada pelo próprio Deus, para que se cumprisse o propósito, para que se cumpra o propósito de Deus, deixa-vos dizer o seguinte, e que não vos choque, Satanás é um instrumento nas mãos de Deus, única e exclusivamente. Aquilo que ele só faz porque Deus deixa. E ele pode, e está todo irado, está todo chateado connosco, mas acima de tudo com Deus, e quer levar o máximo de almas possível para o inferno. Mas ele, no final, sabe que ele não passa de uma ferramenta para a glória do Senhor, porque é o Senhor que vai sair glorificado em todas as coisas. Desde o início, ele sabe que há a promessa dada por Deus de que vai vir aquele, ou que viria aquele que iria esmagar. Então, desde sempre, à medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos ver dos planos de Satanás, aquilo que nós chamamos o espírito do anticristo, aparecer desde o Velho Testamento, coisas que se vão levantando, histórias que nós entendemos e dizemos assim, bem, esta história, isto aponta mesmo para aquilo que haveria de acontecer, porque o diabo está sempre à procura de matar, de roubar e de quê? E destruir. Agora vejam. Ele está diante da mulher que havia de dar à luz, portanto ela ainda está grávida, para que dando ela à luz ele tragasse o filho. A ideia é, ele estava, e durante o tempo sempre esteve à espera que o filho nascesse para que ele pudesse tragá-lo. E isto leva e aponta para várias histórias. Vocês lembram-se da história de Moisés? A história de Moisés é, todos os meninos devem morrer. Recordam-se? Todas as meninas podiam ficar vivas, os rapazes, todos deveriam morrer, porque eram israelitas, o povo estava-se a multiplicar, era muito forte. Então não, é melhor ficarmos só com as mulheres, vamos matar os homens, senão qualquer deles tem aqui um exército, revoltam-se e a gente não lhes consegue fazer nada. A partir de agora não há mais homens. Vamos matar tudo o que for... E era informação, quer dizer, as ordens que as parteiras tinham lá no Egito era, tudo o que fosse bebés que nascessem homens, era para morrer. Desde logo nós vemos ali o espírito do anticristo, mas Moisés sobrevive e torna-se o libertador de Israel. Muitos anos depois, a história repete-se com Jesus. Certo? Herodes, sabendo que tinha sido enganado, tinha passado mais ou menos 2 anos e os magos tinham dado à soleta, nunca mais apareceram. Ele sabia e tinha a informação, o Messias nasceu, mas eu não sei quem é o Messias. Certo? Recordam-se disto? O Messias nasceu, eu não sei quem é o Messias. Solução. Vamos matar todos os meninos. Veja o que é que este versículo diz. Parou dentro da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela à luz lhe tragasse o... Este sempre foi o plano do início. Então, neste versículo, parece-me a mim que, apesar de ser só um versículo, não está tudo a acontecer, nem vai acontecer. É algo que já foi acontecendo. Os irmãos entendem? Então, fala acerca daquilo que foi a queda, a terça parte dos anjos. Depois fala do plano, que é, esperou sempre a chegada do Messias para tragar o filho. E nós vamos vendo estas coisas acontecerem várias vezes. E dei-vos 2 exemplos. Versículo 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger, e diz que há de reger todas as nações com vara de ferro, porque esta profecia ainda não foi cumprida. Vocês dizem, há de. Isto ainda vai acontecer. O reino em que é ele que rege.
com vara de ferro, todas as nações. Já vimos isto acontecer em vários versículos aqui em Apocalipse. Dizer-vos também, nós estamos a estudar Apocalipse, nós estamos a estudar a escatologia, porque se tivéssemos que entrar aqui pela parte da escatologia, nós tínhamos que ir a Daniel, a Zacarias, a Ezequiel, e então não chegavam antes, tinha que ser 2 ou 3 para fazermos as coisas como deve ser. O nosso propósito é estudarmos única e exclusivamente Apocalipse e de vez em quando vamos a um e a outro texto, está bem? Então, este filho, nós já identificamos que é Jesus. E sabemos que ele está no trono, amém? Você ainda está cá? E depois diz assim, e a mulher fugiu para onde já tinha lugar preparado por... Agora, em que cronologia se insere isto? Sendo Israel ou a igreja? Isto é no futuro ou é agora? Já aconteceu ou vai acontecer? E isto agora depende. Depende da forma como nós interpretarmos. Depende, aqui sim, da nossa posição. E eu não tenho a certeza absoluta, mas parece-me a mim, porque eu defendo e acredito que as duas testemunhas, elas não são a igreja, mas são duas testemunhas que vai acontecer e vai ocorrer. Eu tenho para mim que esta ideia disto ser preparado no deserto, isto fala acerca de alguma coisa que foi acontecendo ao longo dos tempos. O deserto aqui não será literal, mas eu penso que isto vai ter cumprimento exato num tempo mais à frente. Uma grande precisão. Mas, como eu vos disse, isto depois causa sempre uma série de problemas. É porque colocar isto antes da tribulação é complicado. Dizer que isto está a ocorrer antes da tribulação é complicado, porque vocês sabem, nenhum de nós queria estar cá na tribulação. Por isso é que muitos de nós depois defendemos a parte do não, nós vamos estar na tribulação, mas é só durante metade. Que é estes tais dos 1260 dias. Deixem-vos dar uma informação, não é para vos chocar, está bem, irmãos? Mas a posição de que a igreja não ia passar pela tribulação e que íamos subir antes é relativamente recente. Eu não sei se vocês têm noção disso. Mas isto começou mais ou menos ali no século XIX. Até ao século XIX, ninguém na igreja acreditava que a tribulação não era para a igreja. A partir do século XIX, eu sei que já estamos no século XXI, mas estamos a falar, se calhar, 200, 250 anos. Só há 200 ou 250 anos é que se começou a defender isto. Até esta altura ninguém defendia nada disto. Então é a posição mais recente e também não vos choquem, mas é a posição que não é maioritária. Até neste momento será minoritária. Mas isto vale o que vale, nós não vamos lá por consensos, nem vamos lá por votos, só para explicar muito bem e para os irmãos não ficarem chocados quando começam a ouvir outras pessoas que defendem outras coisas, explicar-vos que a posição de que a igreja sobe antes da tribulação é a mais recente, é relativamente recente. Se esta mulher é a igreja e está no deserto, há uma coisa que isto é clara e é nisto que nós temos que nos focar. É que ela vai para o deserto, mas vai para o deserto que é um lugar preparado por Deus. E aqui invoca novamente a mensagem e a ideia de Deus a cuidar do povo de Israel no deserto. Porque Deus tinha uma terra prometida, preparada, mas antes da terra prometida, o Senhor preparou o deserto. Israel, é verdade que esteve no deserto por uma série de portas e travessas e desobediência, mas o deserto foi o lugar que Deus preparou e o deserto, apesar de tudo, era um lugar de segurança. Sabem porquê? Porque Deus estava lá. Não sei se já reparou, mas quando entra a parte da terra prometida, e Israel faz muitos disparates, mas quando entra na parte da terra prometida, passado poucas gerações, é quando Israel se perde. Israel perde-se na terra prometida. Durante o deserto há uma série de pessoas que se perdem, mas a geração e o povo foi preservado no deserto. E aqui está a falar o texto, vejam. E a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que tinha sido preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias é um número. Exatamente o mesmo número daquilo que falávamos das duas testemunhas vão estar a testemunhar. Se as coisas forem e ocorrerem ao mesmo tempo, a interpretação será, no período em que as testemunhas estão a testemunhar, aquilo que seja Israel, seja a igreja, ou seja, Israel e a igreja, elas estão a ser perseguidas por Satanás. Elas estão no deserto, protegidas pelo Senhor. O deserto não é um lugar saboroso, mas é o lugar onde Deus quer. E é o lugar onde Deus vai prover. Então a ideia é, não sabemos se o deserto é literal,
Parece-me que não. O deserto aqui será no sentido espiritual e apontar para alguma coisa. É uma imagem, tal como uma mulher também não é imagem. Já agora, uma coisa que eu não vos disse. A mulher há de ser Israel, muito especificamente também por causa da simbologia. Lembra-me agora que passei esta parte. Se vocês repararem, ela está vestida de sol, tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. E se os irmãos se lembrarem do sonho de José, o sonho de José tinha a ver com ele, mas tinha a ver acima de tudo com a nação de Israel. Porque era verdade que era por ele, e era ele que iria sobressair sobre os seus irmãos. Mas vocês já repararam que a história de José não tem a ver com José, tem a ver com o povo de Israel. Então José é ele que sonha, há estrelas, há os irmãos, que são 12, e há aqui a ideia das coroas, há a ideia do sol, da lua, como lá está também no sonho. Mas o sonho de José não tem a ver com José. Tem a ver com o plano de Deus para com Israel. E aqui voltamos até um bocadinho antes da história que estávamos a falar do Egito de Moisés. Estamos a falar de José. E os irmãos, que até por acaso tinham o nome das tribos, alguns deles, e parece-nos a nós então que esta mulher será Israel. Já defendi, já vos disse que a minha opinião é que é Israel, mas também depois o remanescente da igreja. O diabo não consegue matar o filho, porque o filho está no trono. E porque ele não consegue matar, aqui está a ideia da mãe, da mulher que ainda permanece, e ela está protegida. Durante estes 3 anos e meio. 3 anos e meio. Sejam literais, sejam simplesmente simbólicos de alguma coisa, nós não podemos ter a certeza absoluta. Sabemos que por um período de tempo ele estará protegida no lugar que Deus preparou, que por acaso é o deserto. Nós gostaríamos que não fosse o deserto, mas é este o lugar. E houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Há uma batalha. Há uma grande batalha. E a pergunta é, quando é que esta batalha vai acontecer ou se já aconteceu? Há quem defenda que já aconteceu e há quem defenda que ainda vai acontecer. Que diz, houve uma batalha, Miguel e os seus anjos. Miguel é aqui um general, é um anjo que tem este nome. Ele vai batalhar contra o dragão, batalhava contra o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram nem mais, o seu lugar se achou nos céus. Então uma coisa que nós podemos ter a certeza é, independentemente da batalha já ter acontecido, ou ainda acontecer, porque isto depois há quem defenda, dizer já que a maior parte dos teólogos defende que esta batalha já aconteceu, e aconteceu na crucificação e ascensão de Jesus. Agora, a pergunta é se os efeitos da cruz são... Como é que é de explicar isto sem querer confundir os irmãos? Esta batalha, isto é simbólico, os irmãos entendem. O Senhor não precisa, já vos tinha dito isto. Deus não precisa de mexer uma palha para lutar com Satanás. Ele diz, olha, anjo, é a tua vez, Miguel. Há um anjo que luta com Satanás. Já vos tinha dito isto. Às vezes ficamos muito atemorizados com o Satanás. Lá com o Mafarrico. Com o Santananás. Você não precisa. Ele pode ser muito poderoso, mas o nosso Deus é infinitamente mais poderoso. Quanto muito, vejam só, o diabo nem consegue vencer um anjo que o Senhor envia. Você tem noção disto? Nem dá para... É que nós pensamos... Há muita gente... E hoje o mundo pensa que o diabo é o oposto de Deus e que é o inimigo de Deus. Deus não tem inimigos. É impossível ser inimigo de Deus. Inimigo que tem quando eu tenho alguma força para combater. Uma formiga é a nossa inimiga. Coitadinha da formiga. Está-me aqui a picar. Coitadinha. Aquilo não ata nem desata. Uma formiguinha não é capaz de nada contra nós. E o diabo não é capaz de fazer nada contra o nosso Deus. É impossível. O Senhor manda. E é Miguel que vai combater. Diz que, mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, o arcanjo Miguel, ele representa um exército celestial. É uma batalha espiritual que está a ocorrer e que resulta na expulsão
de Satanás, e aqui é que às vezes é difícil de nós engolirmos. Veja assim. E o seu lugar não se achou mais aonde? Não vos faz confusão isto? É porque muitos de nós pensamos que o diabo está no inferno. Há de ir. Mas não é lá que está ainda. E a ideia, deixa-me só aqui pesquisar, ver se eu achava aqui uma coisa que era interessante para os irmãos. Como vos disse, deixem-me só ver. Ok. Deixa-me só pesquisar aqui uma coisa que eu acho que era importante. Não sei se vou achar. Deixem-me só. Há bocado achei logo, agora preciso disto, não acho? É o costume. A gente quer achar alguma coisa, nunca acha. Tem só mais um minuto, irmãos, perdoem. Tinha posto para aqui e agora não acho nada. Ok, já achei. É isto mesmo. Então, os irmãos recordam-se, por exemplo, da história de Jó? Sim. Recordam-se? E onde é que Satanás está a comunicar com o Senhor? Pelo menos, pode não ser no céu como nós o entendemos, até porque Paulo fala lá acerca de vários níveis de céu, mas isso depois fica para outra pregação, não importa agora. Mas os irmãos sabem que Satanás é o acusador. O que é que ele diz a Deus? O Jó adora-te porque tu dás-lhe tudo. Então tu abençoa-lo. E o que é que ele está a fazer? Ele não está a acusar, não é explicitamente, mas não está a acusar implicitamente o Jó de só adorar a Deus porque o Senhor o abençoa. Então, Satanás, nós não entendemos muito bem, não sabemos que era naquele tempo em que lá os filhos iam lá, os filhos de Deus e as criaturas iam à presença do Senhor, o que significa que ele já tinha caído, porque na altura de Jó, apesar de ter provavelmente o livro mais antigo da Bíblia, e provavelmente seria um contemporâneo ainda mais antigo do que o próprio Abraão, e sabemos que ele está a comunicar com Deus. Ele é o acusador. E ele acusa Jó dizendo que só é fiel porque é abençoado. Então isto mostra o quê? Que Satanás tinha acesso à presença de Deus para acusar justos. Zacarias 3, 1 e 2. Os irmãos lembram-se deste episódio? Zacarias é um profeta e ele vê Satanás ao lado do sumo sacerdote Josué acusando-o diante de Deus. É uma visão onde Zacarias vê Satanás a acusar diante de quem? De Deus. Em 12:10, que foi este filme, Apocalipse 12:10, nós vamos ver que é ele que é o acusador. Depois de ser vencido, ele é derrubado. Então vejam, vamos montar aqui a história. Haverá ou já houve uma batalha, e nós uma coisa sabemos, tem a ver com os efeitos da crucificação, porque a vitória de Cristo é na cruz, amém? É pelo sangue do Cordeiro. Então sabemos que é pelo sangue do Cordeiro que há esta batalha, eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Então vejam, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A ideia é, ele deixou de ter acesso à presença, ele deixa de poder acusar. Diante de Deus não há acusação. Já não existe acusação. Sabem porquê? Porque nós somos lavados no sangue do Cordeiro. É pela cruz que nós fomos salvos. Então não há mais condenação. Não há mais acusação. Ele pode nos acusar a nós, mas não diante de Deus, porque ele deixou de ter acesso. Agora vejam. E ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os anjos foram lançados com ele.
E aqui, mais uma vez, já não me parece estar a falar, ou mais uma vez não, aqui diria que não está a falar do início, embora a história seja muito parecida, mas deixa-vos dizer o seguinte, sem querer confundir. Os irmãos já repararam que as histórias no Velho Testamento vão apontando para muitas histórias que vão acontecer no Novo Testamento? Coisas que acontecem no Velho, mas depois nós entendemos. Não, isto é do Velho, mas isto depois é muito parecido com aquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Falei-vos da história de Moisés, a morte dos meninos e depois a morte também dos meninos na história de Jesus. Nós vamos vendo, por exemplo, na questão dos sacrifícios, que vai apontando para a crucificação também de Jesus. Vamos tendo profecias que vão apontando para coisas que vão ocorrer lá no Novo Testamento. A profecia relativamente aos velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões, a ideia de serem batizados com o Espírito Santo, que Pedro depois diz, olha, isto é o cumprimento da profecia. Então os irmãos vão vendo coisas a acontecer, mas que acontecem naquele momento, mas depois também têm um acontecimento no futuro, que apontam para o futuro. Então, a história de Satanás e a sua queda parece que no final dos tempos replica-se. A ideia é, ele volta a cair, mas aqui volta a cair no sentido de, aí ele deixa de ter acesso total a Deus. Deixa de ter acesso e é precipitado. E os anjos são lançados com ele. Significa que eles deixam de ter acesso. Os acusadores, aqueles que enganam tudo e todos, deixam de ter acesso à presença de Deus. Agora vejam. Deixam ou deixaram? Isto depois depende da interpretação de cada um. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vejam, Satanás de dia e de noite só fazia uma coisa, acusar. De dia e de noite ele só fazia uma coisa, acusar. E aqui está a falar da vitória de Cristo. Da vitória em que deixa de haver aquele que acusa. Aquele que antes acusava é expulso, diz, olha, acabou o teu tempo. O teu tempo acabou. E ele é lançado com todos os seus mafarricos, todos os seus seguidores. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até à morte. Está a falar da forma como se vence, porque vejam, Satanás é lançado do céu, ou da presença, do acesso. Nós estamos a falar do céu enquanto o diabo não está lá com as almas. Os irmãos não interpretem isto assim. Estamos a falar do céu e quando eu estou aqui neste Apocalipse 2, quando fala do céu, está a falar do reino de Deus, onde Deus está, na sua presença. Agora vejam, ele é lançado, mas é lançado aonde? Na terra. Ele ainda não foi derrotado. O que foi derrotado foi o seu efeito e a sua missão de acusar. Porque ele só tinha esta missão, ele só queria acusar. E aqui está encerrado este processo. Ele deixa de ter acesso, ele deixa de poder acusar dia e de noite. Porque é vencido, ele é expulso. Expulso, mas é lançado. E aqui está. Diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram mais as suas vidas até à morte. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, a questão do céu fica encerrada, mas ele ainda está na terra. E a pergunta mais uma vez é, mas isto vai acontecer ou já está a acontecer? E eu aqui volto à mesma história. Há versículos em Apocalipse que diz que sim, isto já está a acontecer, mas parece-me a mim, honestamente a mim parece-me, irmãos, que vai haver um tempo em que isto vai ser muito mais intenso e muito mais violento. E é aqui que eu interpreto as coisas, é nisto que nós chamamos a tribulação. Eu acredito que vai haver de facto uma grande tribulação. E acredito que este episódio que agora estamos aqui a chegar, na ideia de ele agora sabe que tem pouco tempo, que isto vai ser, ele sabe que tem uma contagem, e isto vai piorando. Vai piorando porque o Senhor vai permitindo, porque isto tem a ver com a permissão divina. Então, aquilo que nós sabemos é, este aviso, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isto está a acontecer, mas vai piorar cada vez mais. É a minha opinião. Acho que vai haver um tempo em que nós vamos... Quer dizer, para nós cristãos é mais que óbvio que isto está a acontecer. Irmãos, o mundo está em polvorosa. Ainda hoje estava a ouvir o Papa Francisco, quando
quando começou, as guerras que haviam eram uma ou outra, o novo Papa vai assumir uma guerra, vai ser eleito com a guerra da Rússia com a Ucrânia, mas com o Paquistão e a Índia também já a começarem guerra. Duas potências nucleares. Israel com o Hamas, e não só com o Hamas, com toda a gente ali à volta que cada vez está pior. E nós vamos vendo estas coisas a acontecerem, e então é por isso e porque nós temos os dados e acessos em direto daquilo que está a acontecer no mundo, que eu entendo que estes versículos é verdade, e têm razão as pessoas que dizem que tudo isto começou com a ascensão de Jesus, mas à medida que o tempo vai avançando e nós percebemos que a vinda do Senhor está próxima, isto tem tendência a piorar. Então eu acredito numa grande tribulação, numa coisa que vai acontecer verdadeiramente a nível global e mundial. Porque todos os dados apontam para isso. E nós temos versículos que apontam para isso. Por um lado fala que nós não devemos temer porque somos preservados, na ideia de há uma preservação. Mas vejam aqui, aqueles que vencem são aqueles que não amaram as suas vidas até à morte. Sempre isto. Aqueles que não amam as suas vidas, mas estão disponíveis, são estes que são preservados. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. O varão já está no céu, já está no trono. E agora diz que ele agora vai perseguir a mulher. E é aqui que nós entendemos, vai perseguir a mulher, há de ser a igreja. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Um tempo e tempos e metade de um tempo. Um tempo e tempos e metade de um tempo. É 3 anos e meio. É pelas asas que é protegida. Também há profecias acerca das asas das águias. É 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Estamos a falar dos 7. Os 7 que é aquilo que se diz que é a grande tribulação. 3 anos e meio, pois há quem defenda que a igreja nunca não iria estar. Há quem defenda que a igreja, por causa também destes versículos, passaria 3 anos e meio. E depois subiria na parte final e depois eram os outros 3 anos e meio, que era o período terrível e terrível e terrível. Sendo que os 3 anos e meio aqui, já vos dei a minha opinião, não me parece que... Não sei se será mesmo... O tempo será mesmo 3 anos e meio, mas isto vale o que vale, isso. E espero bem que nós não tenhamos que saber. Fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara na sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Guardamos esta segunda parte para uma outra oportunidade. Mas fiquemos por aqui. A ideia é, estamos a falar de Apocalipse, estamos a falar daquilo que é a 7ª trombeta. Já falámos das duas testemunhas, já falámos deste Israel, esta mulher. É dali que vem o Messias. Falámos desta guerra. A minha opinião é que o diabo é de facto vencido pela cruz. Ele está em atuação, sim. Meu entender, e pelo que vejo neste versículo, ele escusa de nos acusar, que ele já não tem essa possibilidade de acusar diante de Deus, como acontecia no Velho Testamento e como acontecia antes da cruz de Cristo. Hoje em dia já não há esse acesso. Ele acusa-nos aqui, a nós. Ele gosta de vir ter connosco. Mas ele vem e vai. No nome de Jesus, amém? Ele vem e vai, porque nós temos um Deus poderoso. Fiquemos com isto. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Da próxima vez continuaremos e falaremos do resto deste versículo e depois da besta que subiu do mar, que é o anticristo, está bem? Ou pelo menos o espírito do anticristo. Depois falaremos disso. Amém? Vamos ficar em pé a orar e eu já vamos, e terminaremos com um corinho, como sempre fazemos também. Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, e Deus, nestes textos que são complicados, Deus, e que até nos podem assustar, Deus, que estes textos não nos assustem, mas acima de tudo nos deem esperança, Senhor.
Senhor, esta carta foi escrita para aqueles que estavam a ser perseguidos, Deus. Esta carta foi escrita para uma igreja perseguida, Deus, e aqui ela poderia ter esperança, perceber que és tu que preparas o lugar no deserto, és tu que sustentas, és tu que dás as asas e és tu que evitas e impedes os ataques de Satanás, Senhor. Sabemos que estás connosco. Sabemos quem Tu és e nós Te amamos e louvamos por tudo, Senhor. Ajuda-nos a estarmos comprometidos contigo. Em nome de Jesus. Amém.